Olá, queridas almas! Sejam bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 27 de março de 2024. Bom dia, meus amados. Trazemos aqui hoje mais um áudio com o título A África está acordando. Vamos abordar também algumas referências, como os segredos escondidos, a Biblioteca de Alexandria, as pirâmides do Egito, os tesouros do seu solo, a África como origem dos humanoides, a colonização por parte de outros continentes e a independência que agora ocorre, e também a base do grupo Quimera, os últimos arcontes no solo africano, aqueles das trevas que eram ainda o que remanescia neste planeta Terra e que a base estava justamente na África, no país chamado Congo. Então, vamos começar a falar sobre esse continente maravilhoso que até pouco tempo, quando se falava em África, se associava à miséria, à pobreza, à fome. E, na verdade, nós vemos aqui pelo ângulo da criação do planeta, vemos a África como o centro do desenvolvimento da raça humana, porque algumas informações que nos são passadas nos dizem que o berço da civilização dos humanos foi exatamente o continente africano. A África, por si só, teria condições de alimentar toda a humanidade, a população inteira do planeta, nos números que estão hoje, em torno de 8 bilhões de almas encarnadas. A África possui basicamente todos os minérios necessários para a evolução e a civilização como é conhecida hoje. Mesmo que hoje nós temos na África regimes de seca, desertos, a África era um pouco diferente alguns séculos, alguns milênios atrás. Sabemos que existem tecnologias que interferem no clima e tudo foi de propósito para transformar aquele continente riquíssimo num continente muito limitado, porque através da miséria e da fome é muito mais fácil dominar um povo. A África, independente da predominância da parte onde há raças negras ou raças brancas, é formada por um povo nativo muito inteligente, valente, trabalhador, um povo guerreiro em todos os sentidos. E para enfraquecer esse povo valente e guerreiro, a única solução era realmente transformá-los em dependentes de todos os recursos, principalmente do alimento. Desde os primórdios da civilização, a África sofreu a interferência da colonização europeia. Mas vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar a uma época antes do Egito Antigo, quando a história não cita nenhum evento. Vamos voltar ao tempo de Atlântida, há 13.000 anos e antes disso. Atlante era um continente que, pelo nome já diz tudo, dentro do Oceano Atlântico. Atlântida era a sua capital, que hoje se situa mais ou menos na região do Triângulo das Bermudas.
Quando Atlante afundou, há 13.000 anos, um certo tempo antes do seu trágico afundamento, muitas almas encarnadas naquela época estavam na condição mais elevada de consciência, de frequência, e receberam sinais de que alguma coisa iria acontecer, até porque Atlante ou Atlântida afundou em várias etapas. A última foi há 13.000 anos. Já tinha acontecido uma parte que afundou antes, já era um sinal daquilo que viria. Muitas almas encarnadas na época fugiram para a África e se direcionaram mais precisamente no norte, onde hoje temos o Egito e as suas pirâmides, o delta do rio Nilo, o mais importante rio da África. Embora outras almas também se dirigiram à América do Norte, porque não era tão longe também, América Central, América do Sul, e são as raças indígenas conhecidas da parte mais norte da América, os Hopi, que depois se dividiram em várias tribos, como os Peles Vermelhas, os Cherokees, os Cheyennes e tantas outras, e também os Incas e os Aztecas, da América do Sul e da América Central. Bom, essas partes de humanos que fugiram de Atlante, que invadiram a parte norte da África, se estabeleceram no Egito. Por isso aquela região teve um desenvolvimento mais adiantado do que o restante do planeta. Porque quem faz o desenvolvimento são os humanos. Mais tarde, a Europa, sabendo do potencial da África, fracionou aquele continente grande em partes. E aí nós temos, então, os países que foram colônias de Portugal, de Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, etc. Vemos, então, como a África ficou realmente um quintal da Europa. E a exploração foi tão grande, que enfraqueceu aquele povo, e que temos depois ali, nos últimos tempos, já conhecidos da nossa história, a venda dos humanos africanos em forma de escravos. E aí nós chegamos, então, à escravidão da América, né? Estados Unidos, principalmente, Brasil e alguns outros países também. A África se transformou no patinho feio do planeta, o continente miserável, porque era explorado de tal forma que não restou muita coisa para os nativos. Mas a energia que ali está, o objetivo que a África tem para a nova Terra, isso não há humano neste planeta capaz de eliminar. Nós vamos ver aqui durante este áudio algumas considerações que nos mostram que a África vai ter um papel muito importante, assim como outras partes do mundo, porque todos vão ter importância, mas a África terá importância maior do que se podia imaginar no final dessa transição planetária e o início da nova Terra. Muitos segredos deste povo mais antigo foram escondidos de propósito, para que a humanidade como um todo não soubesse, porque não interessa aos dominadores do mundo que a humanidade saiba a verdade e que tenha conhecimento de certas coisas. E por isso nós vimos também que a história relata
a famosa Biblioteca de Alexandria, que é uma cidade do Egito, que foi incendiada. E ali foi queimado o maior acervo histórico da humanidade. Não somente da África, mas de outras regiões, mas principalmente aquilo que a África produziu em termos de conhecimento. Se é o povo mais antigo da Terra, obviamente que o conhecimento maior estaria ali, estaria registrado de uma forma ou de outra. E esse conhecimento não era do interesse dos dominadores da humanidade, porque quanto mais ignorante a humanidade, mais fácil ela é controlada, dominada e usurpada, escravizada. A Biblioteca de Alexandria destruiu, no seu incêndio, a história que ali estava registrada. Temos também ali no Egito as pirâmides. As pirâmides do Egito, até hoje, não foi ainda revelado qual a civilização que as construíram, qual o objetivo dessas construções e o significado e o porquê. E veja bem, por que elas ainda não foram destruídas? Se elas têm um papel importante para a transição planetária, para o momento final deste ciclo e o novo ciclo que virá agora, em breve, neste planeta. Informações de consciências superiores dizem que as pirâmides são portais, e dos portais os mais importantes existentes no planeta Terra. Pelo menos algumas delas, as principais, se conectam com estrelas distantes, como Sírius, por exemplo, como Lira, como outras estrelas, obviamente, desta galáxia e deste braço de Órion, mas distantes de nós. São portais. Nunca a Terra perdeu contato com essas outras estrelas que têm civilizações ligadas à humanidade da Terra. Veremos mais adiante os segredos revelados e o porquê da sua construção, por quem foram construídas e também o porquê que até hoje ninguém conseguiu. E não vão conseguir, porque existem certas coisas que não têm. Como a humanidade, os humanos, destruírem ou terminarem com uma situação que é importante para o planeta. Porque a Terra é uma escola e os seus habitantes são almas como alunos, e os alunos têm a liberdade, mas uma liberdade, vamos dizer assim, controlada. Quem comanda é a direção. Os alunos podem sair da escola, da sala, ir para o recreio, dar umas voltinhas, frequentar ou desistir da escola, de aprender, mas enfim, quem decide tudo sempre é a direção. E nós temos aqui na Terra, como escola, uma direção extraterrestre. Nada e ninguém, nem os malignos conseguem suplantar estas regras divinas para o planeta. Em virtude disso, quando os arcontes resolveram fazer a quarentena da Terra, transformar a Terra numa prisão, há 26 mil anos, eles estabeleceram bases, principalmente subterrâneas, mas também algumas subaquáticas, e também algumas na Lua, e próximas aqui da Terra, em outros planetas, como Marte, para controlar a nossa casa planetária e a sua humanidade. Desde 2016, quando a Operação Galáctica
principalmente dos pleiadianos, começaram a limpeza aqui neste planeta. Primeiramente, eliminaram todas as entidades extrafísicas e as bases no astral da Terra. Já falei isso várias vezes, não precisa repetir aqui. Mas vamos aqui apenas relembrar esta parte, porque agora entra o Congo, um país da África, aonde estava uma base de uma parte reptiliana de arcontes, uma fração ou uma facção dessas raças, denominada Grupo Quimera. Eles estavam enraizados no subterrâneo, exatamente no Congo. Porque quando finalizou a limpeza do astral da Terra e dos seus umbrais, foi dito aqui em textos, em áudios, que a limpeza começaria na crosta da Terra, nos encarnados. E de fato isso começou ali por 2020. Mas tinha essa base em Congo e tinha mais algumas em outros lugares do planeta. Mas não eram muitas, eram 2 ou 3 bases. E no Congo tinha uma, porque a África realmente foi importante durante toda essa história da humanidade e da Terra. E era preciso fazer essa limpeza. A limpeza, de fato, terminou ali no Congo o ano passado, em 2023. Agora nós vamos ver finalizar em breves tempos a limpeza entre os encarnados, como já foi dito, no nosso quintal. Vamos ver quando tudo ficar pronto. Antes disso, não. Mas é a parte mais fácil, porque os encarnados eles têm uma limitação por causa do corpo físico, diferente das entidades extrafísicas que não possuem corpos materiais, então era bem mais difícil a limpeza. Os encarnados estão sendo substituídos, trocados e removidos rapidamente. Provavelmente este ano nós veremos, ou no máximo ano que vem, a planilha pronta. Até lá fica apenas em suposições, porque não é dito, não é mostrado, porque verdades não podem ser ditas antes da hora para não municiar o inimigo. O Congo foi limpo, então, em 2023. Nós temos informações recentes, agora deste ano, 2024, eu diria até deste mês e do mês passado, que a África vai ressurgir com todo o seu esplendor. É como uma rosa no deserto. De repente, ninguém tinha visto, e quando menos se espera, está lá, bonita, soberana, vista por todos os que têm olhos para ver. Nós vemos através de algumas informações para quem trabalha, que não é a minha função, mas eu vejo algumas informações dentro da geopolítica, uma mudança grande agora e rápida acontecendo em toda a África. Isso é o sinal, e é um sinal muito forte, porque as coisas não vão demorar. Então é um efeito cascata. Começa a cair e cai tudo, até o fundo, até o último centímetro da distância que separa a base da altura. Em alguns meses, alguns anos, nós veremos grandes mudanças na África
a libertação do seu povo, dos seus países. Eles deixarão de ser quintais dos países da Europa, porque a verdade e a justiça divina precisam ser reveladas e mostradas. Nós já vemos hoje a grande preocupação do continente europeu com a invasão dos imigrantes africanos, porque virou a chave, como se diz. Se primeiro era a preocupação dos países africanos com a colonização europeia, agora a preocupação é a Europa com os imigrantes que estão invadindo a Europa. Mas é apenas uma reversão de energia e de frequência. Nós não vamos ver grandes tragédias, problemas. Vamos ver apenas os movimentos. Os movimentos são os sinais que nos mostram o que está para chegar. Os verdadeiros responsáveis pelo sofrimento do povo africano, que são pequena parte da população da Europa. Não é o povo europeu que é o responsável, são aqueles que realmente tiveram o controle, que são basicamente a nobreza europeia. Os financistas, os globalistas. Aqueles que hoje não mandam apenas na África, mas têm os tentáculos sobre todos os países do planeta, principalmente na América Latina e alguns povos asiáticos também. Mas é preciso que aconteça algo para que a revelação se faça. O Apocalipse, como foi predito, a revelação daquilo que estava escondido. E a África, escondida, oculta, submersa na miséria, na exploração, vai renascer como um grande continente, muito próspero, porque recursos naturais e potencialidade de produção não faltará. Saberemos mais adiante que os desertos irão florir. As mudanças para a nova terra eliminarão definitivamente os desertos. As calotas geladas do planeta, as calotas polares, também frutificarão. Os recursos naturais que existem nesses locais serão de utilidade pública, como se diz, para todo o planeta. E é fácil de observar, se nós olharmos as referências, podemos ver, por exemplo, que a Europa é carente de todos os recursos naturais, começando pela água, mas minérios principalmente. A Europa em si praticamente não tem recursos minerais. Ela depende dos recursos dos outros continentes, dos outros países. Temos na história a origem da descoberta da América, que foi provocada em função que a Mesopotâmia, que é o Oriente Médio hoje, foi tomada lá por outros donos e trancaram os caminhos que levavam às Índias, a China e a Índia, dos europeus que iam buscar as especiarias, porque nem isso eles conseguiam produzir. A Europa tem um potencial agrícola relativamente bom, mas os nossos antepassados, que são europeus, os meus antepassados vieram da Itália, do norte da Itália, onde é um solo rico na produção de alimentos.
Mas vieram para o Brasil há menos de 2 séculos, 1,5 século, porque mal se produzia para comer. Nem a própria comida não se conseguia mais. Então as coisas começaram a reverter, porque nós sabemos que a transição planetária dura em torno de 3 séculos, e ela começou por volta de 1750. Foi quando as migrações europeias começaram a se estender para a América e para a Austrália. Austrália, talvez Nova Zelândia, porque a Oceânia de um modo geral. Foi o início do ajuste energético do planeta. E agora nós estamos de 1950 até 2050, o último século da transição planetária. Independente daquele que acredita ou não acredita nisso, nós vamos ver as mudanças. Já estamos vendo, é só olhar. Não é preciso ser muito inteligente para ver as mudanças que acontecem no mundo. Mas, ao mesmo tempo, está sendo mostrado também o pior da humanidade. E é isso que está tirando um pouco a esperança das pessoas. Na medida que o pior também se revela, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Porque nós temos uma mania de dar mais importância para o que é ruim do que aquilo que é bom. Por isso a maioria ainda não está vendo o ressurgimento da África. Mas vamos aguardar, porque a verdade não tem quem possa escondê-la agora, na medida que as consciências se expandem e se alargam e entendem. Na medida que isso acontece, as informações chegam do alto e de dentro. E de baixo também, porque do alto, porque consciências elevadas, superiores, de irmãos das estrelas, nos trazem informações via canalizações. Vem também debaixo dos nossos pés, porque há aquele povo de Agartha, o povo do interior da Terra, também está já enviando mensagens para a superfície. E, acima de tudo, nós temos as informações que vêm de dentro de nós, porque nós somos uma consciência limitada pelos véus do esquecimento. Mas temos o conhecimento dentro de nós, temos toda a história da humanidade dentro de nós. Não é preciso que alguém conte essa história. Cada um que vai ascensionar vai saber da história. Só não vai saber essa história aquele que não vai ascensionar, porque ele não precisa saber. Ele vai desencarnar e vai para um planeta ainda de provas e expiações, continuar a roda das reencarnações até ficar pronto. E ele vai continuar com os véus do esquecimento. Não teria sentido fazer essas almas encarnadas que serão exiladas conhecer a história da humanidade e depois reencarnar num outro planeta e esquecer tudo de novo. Não tem sentido isso. Por isso, se você não quer entender isso, se você não consegue expandir 1 milímetro da tua consciência, eu diria, faça um esforço, porque o tempo se esgota. Não é porque você não acredita que as coisas não vão acontecer. Se antigamente era necessário ver para crer, já faz um bom tempo que eu estou dizendo isso, porque as informações chegaram a partir de 2016, já diziam, agora é preciso crer para ver. Se não acredita, não vai abrir a caixinha. A caixinha de Pandora vai ficar lacrada. Então, creia, se dê a permissão, permita-se, pelo menos, permita-se ao novo que está vindo. Porque se a tua alma é boa, tu não vai para o exílio, mas vai levar choque até acordar. Então, prepare-se, fique atento. Não espere o choque para acordar. Acorde, acorde.
Passa uma aguinha nos olhos, na sua mente, na sua consciência. Permita-se, pelo menos, a dúvida. Será? Mas, se. Coloque ali uma palavrinha, pelo menos uma possibilidade. E se? E se isso realmente for verdade, se isso acontecer? Vamos estar preparados. Surpresa desagradável às vezes, porque o choque, por mais bom que seja, ele pode trazer um pouco de desconforto. Então, falamos aqui deste maravilhoso continente africano que após tantos séculos de escravidão, de colonização, de exploração, agora vai mostrar a sua independência. Não há força humana nenhuma que possa impedir isso, porque isso também faz parte da transição planetária e da ascensão da humanidade, que já foi dito aqui tantas vezes. Por mais poderoso que seja um humano, um grupo de humanos, um país, um potencial aqui e ali, nada e ninguém vai impedir o que está por vir, porque não tem como aprisionar uma consciência. De nada adiantou queimar a biblioteca de Alexandria, outras bibliotecas, suprimir livros como na Inquisição Romana, e os livros que eles consideravam inapropriados, todos eram confiscados e seus proprietários levados à tortura e à fogueira. Mas as consciências não podem ser aprisionadas e nem queimadas, porque elas ressurgirão das cinzas. É um tempo glorioso e nós estamos aqui, encarnados, para fazer parte desse processo e ficar registrado em todos os anais da história da humanidade e do planeta Terra como o grande final de um ciclo e o início de uma nova era. A passagem de um planeta da terceira dimensão para a quinta dimensão. Se você não quer aproveitar a oportunidade, não tem problema. A Terra não depende de um ou de outro. Ela já tem a massa crítica necessária de consciências acordadas, despertas para fazer a transição. E eu diria que tem com sobra. Com muita sobra. Nada mais vai parar a transição planetária e os eventos finais para a libertação das consciências que ainda estão submetidas aos véus e às frequências de terceira dimensão no mundo de provas e expiações. Aos poucos, nós vamos montando esse quebra-cabeça e toda a nossa história estará como numa tela de cinema. Poderemos assistir de camarote. Então agora, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Olá, queridas almas! Encontramos em nossa jornada uma maneira única de vocês manifestarem seu apoio e conexão ao nosso canal. Queremos que você conheça a AI Spirit, que é a primeira marca de moda estelar do Brasil e que se alinha perfeitamente com o nosso propósito e com os conhecimentos que compartilhamos a vocês aqui neste espaço, trazendo à vida camisas que refletem essa sabedoria cósmica que falamos em todos os nossos vídeos. Como uma forma de você se juntar a nós nesse apoio ao canal e ao mesmo tempo vestir sua essência cósmica, a AI Spirit oferece um desconto especial para os nossos seguidores. Ao usar o cupom DESPERTE-SE em sua compra, você não só adquire uma peça única, mas também apoia diretamente o trabalho que realizamos aqui. Lembramos que cada forma de apoio, seja adquirindo uma peça que ressoa com o seu ser, ou simplesmente compartilhando nossos vídeos, tem um imenso valor para nós.
Agradecemos profundamente por estarem conosco nessa viagem cósmica e por considerarem apoiar o canal dessa maneira. Para conhecer essas peças que carregam a essência de nosso canal, visite o site www.aispirit.art. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando e compartilhando os mistérios do universo. Gratidão por estar aqui conosco. Acesse o link na descrição do vídeo.